Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. Aqui que vos fala, seu irmão em Cristo, irmão Misael. Eu estou aqui mais uma vez no canal Atos 2. Primeiramente, quero estar pedindo desculpa e nesse final de semana não tive condições de eu gravar o vídeo por motivo de força maior, amém? Mas nessa noite eu estou aqui gravando, um vídeo para o nosso canal Atos 2, tá bom? Irmãos, o canal Atos 2 está voltando aqui com a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical, amém? Os irmãos já conhecem como que é a nossa pré-aula aqui, tá bom? É simples, mas eu creio que vai dar para tirar bom proveito, tanto para mim e tanto para você. Vamos estar mencionando nesse trimestre a lição, da CPAD, tá bom? CPAD no terceiro trimestre do ano de 2024, tá bom? Então você que acompanha as lições da CPAD e você que não acompanha, você também quer ouvir um pouco da palavra de Deus, sinta-se à vontade, tá bom? Vamos estar estudando nesse trimestre o Deus que governa o mundo e cuida da família, tá? Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, amém? Então a lição desses 3 meses que vamos estar estudando vai estar baseado no livro de Ruth e no livro de Esther, tá bom? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal. A sua inscrição é muito importante para que possamos continuar aqui, gravar vídeo e divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Essa aqui é a capa da lição, tá? É uma videoaula, é um vídeo um pouco diferente, é um vídeo um pouco pausadamente, tá bom? A primeira lição é a lição 2 importantes mulheres na história de um povo, tá bom? Temos aqui, a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Ruth, capítulo 4, versículo 13 até o 22, e também no livro de Esther, capítulo 7, do versículo 1 e do versículo de número 7, tá bom? Você, professor, você, aluno, lê essa passagem para que você venha estar inteirado no assunto, tá bom? Os hinos sugeridos nessa lição é o hino 115 da nossa harpa cristã, hino de número 298 e o hino de número 515, tá? O comentarista desse trimestre, que ele está apresentando os irmãos, é um pastor muito conhecido, é o pastor Cira Queiroz, tá bom? Ele é membro do Conselho da Comunicação e Imprensa da CGADB, Comissão Geral das Assembleias de Deus. Jornalista, bacharel em Teologia e Direito, procurador-geral do município de Ji-Paraná, Rondônia, tá bom? E ele atua como pastor nas congregações de Ji-Paraná, cidade na qual ele reside, tá bom? Então esse é o nosso comentarista desse trimestre, tá? A palavra-chave da lição é mulheres, tá bom? Aqui na lição dos professores temos um plano de aula, tá? Tem aqui a introdução. Nesse trimestre estudaremos, os livros históricos. O livro de Ruth, o livro de Esther, ele é conhecido como livro históricos, amém? Nele veremos como Deus usou 2 mulheres na história da salvação. Elas foram muito importantes para preparar todo o contexto necessário para o advento do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém? Então, essas 2 mulheres foram muito importantes para preparar o advento do nosso Senhor Jesus Cristo. Caso, meus irmãos, não fosse Ruth e Esther, ali Deus tem usado elas, não tinha como
acontecido o plano da salvação na nossa vida, tá bom? O inimigo tenta de várias formas impedir o agir de Deus na vida do ser humano. E ele impediu tanto na vida de Ruth e tanto na vida de Esther, tá bom? Temos aqui no ponto 2, aqui no plano de aula da lição de mestre, alguns objetivos, né? A apresentação da aula. Ponto A, objetivo da lição, primeiro ponto, é apresentar o perfil de Ruth, né, a moabita. 2, traçar o perfil de Esther, a judia que ascendeu ao povo, que ascendeu ao posto de rainha. E 3, refletir a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus, tá bom? Uma motivação. Ruth e Esther nos apresenta perfis de mulheres de Deus que pode nos inspirar e em nosso relacionamento com Deus. No compromisso mútuo com o próximo. Não há dúvida de que os exemplos dessas duas grandes mulheres ressoam ainda hoje e influenciam mulheres do século XXI. Amém? Irmãos, o mundo hoje ele tenta de várias formas abalar o sistema familiar, tá? Principalmente na vida das crianças, do homem e da mulher, tá bom? Vamos estar aqui já entrando na lição. Introdução da lição, eu vou fazer só um breve resumo dessa lição. É uma pré-aula, é uma videoaula, né? E vamos estar falando aqui pontos interessantes, tá bom? A introdução fala assim: Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas históricas sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C., tá bom? Agora vamos falar um pouco de Esther. A segunda, né, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico entre 483 e 473 a.C., tá? Ruth e Esther viveram em circunstâncias e contextos muito diferentes, tá bom? Mas apresenta a mesma virtude espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus, disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu e a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profundas inspirações para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Amém? Então, Ruth e Esther eram mulheres de fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus, disposição de servir. Amém? Então, essas qualidades, tanto de Ruth e tanto de Esther, que possa estar na minha vida, que possa estar na tua vida. Amém? Principalmente você, minha irmã, e que se sente presa no mundo, né? Como o povo fala, no mundo gospel. Você não está no mundo gospel, tá bom? Você pertence à noiva de Cristo. E nós precisamos andar na contramão do mundo. Fé, convicção, humildade, coragem, obediência e simplicidade e tantos outros são fatores principais para nós termos um relacionamento muito bom com Deus e também com o próximo. Amém? Valores esses que o dinheiro não compra. No tópico primeiro, vamos falar sobre Ruth, que tem um tema aqui no primeiro tópico. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Uma moabita, né? Descendente de Moabe, filho de
filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha. Olha a situação, tá bom? Gênesis 19, 30 ao 37. Os moabitas eram um povo, moabitas eram um povo pagão, hostios a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam ao leste do Mar Morto, atual, que hoje é da Jordânia, país da Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a esse povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi. Como que ela, olhando para o nosso olho, entendimento humano, ela não tinha condições nenhuma de estar na linhagem de Davi. Porque na linhagem de Davi veio também Jesus, tá bom? E como que Deus ele trabalha, meus irmãos? Deus ele trabalha de uma forma muito maravilhosa, né? Ele trabalha no improvável, ele trabalha diferente do homem, tá bom? Então, a Ruth era uma mulher de Moabita. Esse povo era descendentes de Moabe, filho de relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, o sobrinho de Abraão com sua filha mais velha. Então, Ló teve relação com sua filha mais velha, onde que veio esse povo. E esse povo era dados ao que? Era povo pagão, hóstil a Israel, né? E também era um povo idólatra, tá? E também cometia muito imoralidade sexual. Mas o caminho de Deus são mais altos que o nosso, né? Eles estão muito acima da nossa compreensão. Isaías 55, versículo 8 e 9, é verdade, né? Romanos 11 e 13, ele é soberano. Faz o improvável provável e do impossível possível. Quando cremos nele e tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Amém? Então, quando nós vejamos, né, a gente tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição, Deus ele faz o impossível realizar na nossa vida. Então, Ruth não tinha característica nenhuma para fazer parte da linhagem do nosso amado, querido Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo, né? Porque era veio de um povo mau, um povo idólatra, um povo que cometia pecado de imoralidade sexual, né? Mas Deus ele trabalha diferente. Deus faz do improvável provável. Deus faz do impossível possível. E também você, meu amigo, minha amiga, que deve achar que o seu passado é um passado tenebroso, o seu presente é um presente tenebroso. Você acha que Deus não te ama? Você acha que Deus não liga para você? Jesus veio para os doentes, tá? Para aqueles que precisam de cura. E você que se sente desse jeito, é você que Deus quer, tá bom? E assim como Deus fez na vida de Ruth, ele vai fazer na sua vida também, tá bom? Então é uma coisa muito importante. Aquilo que Deus trabalha, Deus faz diferente. Uma coisa, Deus faz diferente, mas da forma certa, tá? Deus faz diferente, mas da forma certa, né? Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos, tá bom? A família belemita. A história de Ruth a partir daí, né, deu seu ingresso a uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava no campo de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus filhos Malão e Quilion. Depois de algum tempo na terra de Moabitas, Elimeleque morre, ficando com Noemi na companhia dos seus dois filhos. Ruth se casou, né, com Malão, o mais velho deles. Ao final de quase 10 anos, também Malão e seu irmão Quilião morreram.
Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu órfão, a viúva de Quilão, né? Outra nora de Noemi, Ruth escolheu ir com sua sogra, Noemi, declarando a sua fé no Deus de Israel. Ruth poderia seguir o mesmo caminho, né, dessa cunhada órfã, né, viúva de Quilião, mas ela quis seguir a sua sogra, Noemi, né, escolheu ir com a sua sogra, declarando a sua fé no Deus de Israel. Então Ruth, ela creu no Senhor e ela começou a servir ao Senhor. Quando nós buscamos a Deus, quando nós temos condições, quando nós temos um desejo pleno de servir ao Senhor, a gente abre mão de tudo, pelas circunstâncias. Ela veio de um povo idolatra, um povo pagão, um povo que cometia pecado sexualmente, tá? E ainda mais, o seu esposo veio a falecer, então ela tinha tudo para desistir. Tudo para voltar para trás. E se ela voltasse, não é errada. Porque a mulher que não tinha filho, a mulher que não tinha marido, era como nada. Mas ela acreditou. Ela não rendeu o pé de Noemi. Tá? E matrimônio e maternidade. 3, né? Essa síntese, biografia, tem o seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la, servi-la, Ruth alcançava o favor de Deus Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Oh glória, né? Maravilha. Quando nós vemos, né, alcançar o favor de Deus em nossas vidas, a gente primeiro temos que abrigar nas asas do Espírito Santo, né? A Bíblia fala no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Amém? O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, né, e o nascimento do seu filho Obedete, que no hebraico significa servo, faz de Ruth uma ascendente direita de quem? Davi, de quem foi bisavó, e integrante da genealogia de Jesus. Olha o que Deus faz. Irmãos, o valor da paciência, quem espera com paciência do Senhor, ele é muito bem feliz. Quando nós confiamos no Senhor, Deus sustenta nós. E através da confiança, através da paciência de Ruth, né, Deus honrou ela. E ela foi bisavó de Davi, né? E ela fez parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Amém? Um resumo aqui do tópico 1. Ruth era uma mulher moabita, da família benenita, que escolheu viver com a sua sogra após a morte do seu esposo. Amém? Então aqui é o primeiro tópico, né? Falamos de Ruth. Agora vamos falar de Esther. Esther, tópico 2. A mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Ponto 1. De Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, ou seja, um século é 100 anos, então cerca de 500 anos depois, né? A Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel, filha de Abialil, né? Tio de Mardoqueu. Esther era judia, órfã de pai e de mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Olha a situação de Esther, né? Ela foi usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel.
E era órfã tanto do seu pai e tanto da sua mãe. E foi criada pelo seu primo Mardoqueu, tá bom? Ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu. Ela era órfã, né? Ela não tinha nem pai nem mãe. Irmãos, é difícil. É difícil. A morte, ela vem, ela acaba com o sentimento, com a família, né? Isso é normal, infelizmente. Agora, uma mulher sem pai, sem mãe, vivendo no mundo, a tendência é ela desandar. Mas graças a Deus que Deus colocou Mardoqueu na vida de Esther. Eu gravei um vídeo anterior a esse falando sobre amigos. Deus sempre coloca a pessoa certa para nos auxiliar. Deus colocou Ruth na vida de Noemi para abençoar Noemi. E através do casamento de Ruth com Boaz, né? Ela fez que a sua sogra não fosse esquecida, não fosse desamparada. Esther era órfã, não tinha nem pai nem mãe, mas Deus colocou Mardoquai na sua vida e ele cuidou dela, preparou ela, fez dela uma bela mulher, tá bom? Com princípios éticos, princípios morais, princípios espirituais que veio fazer toda a diferença. Amém? Vamos continuar. No seu nome, no hebraico, era Hadassah, né? Que significa murta. Uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas, tá? Ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, Esther, Stara, significa estrela. Esther fazia parte da geração dos judeus nascidos no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias havia profetizado. O fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano de 538 a.C. No mesmo ano. Entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Amém? Então, ela nasceu debaixo de um jugo. Ela foi criada debaixo de um regime. Ela foi criada debaixo de uma opressão. Mas Deus levantou ela como líder. E através dela, o povo de Israel foi livrado da morte. Porque o inimigo é assim. E já estava ali como preso. Já estava no meio ali de cativeiro. O inimigo não ia errar de novo, porque ele errou lá no deserto com o faraó, né? Agora o inimigo falou assim, o inimigo pensou assim, eu não vou cometer o mesmo erro. Se lá atrás, com o faraó, eles fugiu, aqui eles vão ser cativeiros, vão ser presos e vão ser mortos. Mas Deus tem um escape. Deus sempre tem um escape, meu irmão. Deus sempre tem uma saída. Deus sempre tem uma resposta para a minha e para a tua oração. Amém? Ponto 2. De órfão a rainha. Suzã era a capital do novo império. Né? Esther, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. Lá vivia Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther entregou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero, por desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vasti se recusou a comparecer ao banquete oferecido pelo rei no jardim de seu palácio. Um equívoco alto de providência divina. Esther se tornou rainha em seu lugar. Amém? E se os irmãos for prestar muita atenção nessa passagem, todas ali, mulheres, foram adornadas, preparadas, maquiadas, né?
Esther, pela sua rara beleza, ela foi escolhida como a nova rainha, porque Vastes desobedeceu o rei. Irmãos, como nós procura viver de acordo com a palavra de Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham, de órfão a rainha. Uma infância sofrida, uma juventude sofrida. Imagine, meus irmãos, como que foi a juventude dessa mulher, né? Imagina como foi a infância dessa mulher. Mas Deus honrou ela. Quando a gente decide ser fiel ao Senhor, Deus, ele fala no pouco, ele no muito nos coloca. E Deus colocou a Esther como rainha. E Deus, ele coloca pessoas capacitadas. Como assim, meu Deus, capacitado? E Deus não capacita, Deus capacita. Se você deixar Deus capacitar a sua vida, você vai ser uma pessoa capacitada para ambos os serviços do reino. Eu não tenho entendimento, eu não sei, então deixe Deus te capacitar. E como Deus capacita a minha vida, irmão Misael? É entregando tua vida ao Senhor, fazendo a vontade dEle, obedecendo a palavra do Senhor, não olhando para a direita nem para a esquerda, amém? E ali um monte de mulheres, né? Um monte de mulheres, e Deus fez ela ser escolhida, tá bom? Vamos continuar aqui. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo como sabedoria e muita coragem, obteve o Assuero um decreto que livrou da morte do povo judeu de todo o império. Como diz Mateus Henry, ainda que o nome de Deus não se encontra no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão. Irmãos, você não encontra o nome de Deus no livro de Esther, mas você sente Deus. Você já leu o livro de Esther? Você já percebeu? Você não leu o nome de Deus, mas você vê Deus agindo, né? Quantas vezes as pessoas acham que para ser homem de Deus e mulher de Deus, você tem que falar línguas estranhas, você tem que pregar, é verdade. Mas ser homem de Deus e ser mulher de Deus é muito mais além que isso. Quando nós procuramos ser fiel ao Senhor, Deus, ele honra, né, a nossa casa, honra a nossa vida, né? E as mãos do Senhor estavam guiando Esther. Esther entrou no jardim, né? Se Vaste recusou o banquete do rei Assuero, Esther preparou um banquete para o rei Assuero e para, né, Amã, o seu adversário. E ela entrou no jardim do rei. E naquela época a rainha era rainha, mas não tinha todo o poder que o rei tinha. Se a rainha entrasse no jardim e o rei não estendia o seu cetro para ela, ela era morta. Amém? Então Esther correu um grande risco de ser morta, de ser apredejada, de ser tratada como uma louca. Mas o rei Assuero amava muito, ele era encantado pela beleza. Amém? Quando nós temos Cristo em nossa vida, o mundo se encanta conosco. As pessoas se encantam conosco porque nós exalamos o bom perfume de Cristo. E quando o rei Assuero estendeu o cetro de ouro para ela, ela tocou. Isso quer dizer favor aceito, tá? Ou seja, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Então, através desse grande, né, desafio, dessa grande coragem, Esther e Ruth são mulheres corajosas, mulheres que tinham, né, convicção, que tinham fé. Né? E você, minha irmã, coragem, tenha fé. Assim como Deus usou Esther e Ruth, Ele vai te usar também, tá bom? No campo ou no palácio. Ponto 3. Assim como Ruth e Esther é um exemplo inesperativo, né? De quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto que vivamos.
Os princípios divinos são absolutos, imutáveis, ou seja, não há mudança, suficiente para orientar nossa conduta em qualquer tempo, em lugar. Amém? Tópico 3 fala assim: mulheres de Deus como protagonista da história. Ponto 1. O protagonismo feminino. Eu quero falar muito sobre isso aqui. Hoje estamos vivendo uma época do grupo que chama-se feminismo, femininismo, coisa assim. Essas mulheres dizem que são a favor das mulheres, que são a favor dos direitos da mulher. Como que o grupo que se diz que é a favor da mulher, que apoia baixaria contra a mulher, que apoia a mulher ser violentada, que apoia a mulher ser estrupada, que quando os valores éticos de uma mulher é colocado em prova, elas criticam. Por uma mulher ser valorizada, ela não precisa andar pelada na rua, ela não precisa mostrar seu corpo, ela não precisa se exibir. A sua própria simplicidade e caráter mostra ela uma grande mulher, mostra ela uma rainha, mostra ela que ela é virtuosa, tá bom? A liderança masculina instituída por Deus em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, né? E também em Efésios capítulo 5, versículo 23 e 22, né? 22 e 23, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Vou ler de novo. Isso não aplica, todavia, a necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher, tá bom? Então, meus irmãos, aqui fala que a liderança masculina instruída por Deus, né, não anula o propósito divino para com as mulheres, tá bom? Nem lhe tira a possibilidade de muitas delas ser protagonista, como Ruth e Esther, como Débora, como Miriam, tá bom? Como Ana, tá? Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou invertir os papéis entre homem e mulher. Isso não dá o direito da mulher, você, irmã, você, moça, criança, senhorita, isso não pode cair no seu entendimento que você é superior ao teu marido, superior ao teu homem. Isso bem não dá eu ser machista com a minha esposa, tá bom? Então, Deus colocou um papel na vida do homem e Deus colocou um papel na vida da mulher. Cada um está no propósito de Deus conforme Deus os designou, tá? Vamos continuar. Os exemplos de Ruth e de Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres, né? Não foi a ignorância, não foi a altivez. Hoje tem mulheres que se sentem superior ao homem, né? Minha irmã, não entre por esse caminho, tá? Não entre. Faça como nem Ruth e Esther, tá bom? Sejam eloquentes na humildade, na submissão, na obediência, na simplicidade, no amor, no carinho, na paz, e Deus ele vai te fazer uma grande campeã. Amém? 2. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem essa função de esposa, né? Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Ruth, capítulo 1, versículo de número 1. Seu extraordinário relacionamento com a sogra
não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis. O que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra, né? Eita sogra, né? É tanta piada com a sogra, né, meus irmãos? Mas vemos aqui que Ruth e Noemi tinham uma amizade muito linda, uma união, e não tinha tempo, momento para elas discutirem ou falar coisas que vinham para desagradar uma ou a outra, né? E através de Ruth e Noemi, nora e sogra pode viver em harmonia assim, tá bom? Porque hoje nós vivemos um tempo onde que nora não fala com a sogra não fala com a nora, disse-me-disse, ninguém quer se humilhar, ninguém quer dar o primeiro passo, né? Então é difícil, mas vejamos que Ruth e Noemi, elas dão um exemplo que ambas podem conviverem bem. E Noemi dá testemunho que Ruth cumpriu bem o seu papel de esposa. Você, minha irmã, quer que a sua sogra fale bem? Cumpra o seu papel bem de esposa. Ah, você é empregado? Não. Cumpra o seu papel de esposa. Você, minha irmã, que quer que a sua nora veja você como um exemplo, veja você como uma segunda mãe, será que a sua nora pode te chamar a senhora de segunda mãe? Será que a sua nora pode chamar a senhora de amiga? Será? Então que você, senhora, você, minha jovem, você faz o seu papel de nora, faça o seu papel de sogra, para que isso não venha ter confusão e disse-me-disse. Tem aquele brinquedo, né? Língua de sogra, misericórdia, né? São coisas que traz tristeza assim aos nossos corações. Mas nós olhamos aqui cumprindo bem os papéis, cumprindo os papéis, né? Corretamente e foram bem sucedidas. 3. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que ele fez ser escolhida rainha, né? Presta atenção, homens, você que fala varões que são sorteiros, ó, não foi apenas a beleza de Esther que fez ser escolhida rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Meu irmão, você que está querendo, orando ao Senhor, pedindo uma esposa, pedindo uma namorada, você, meu jovem que não é cristão, que deseja ter uma família, não olhe pela aparência, olhe, tá? Olhe pela aparência, mas não olhe apenas só pela o produto, tá? Eu vou casar com essa mulher. Você também, minha irmã, minha jovem, esse homem aí, cuidado. Não olhe só pela beleza, tá bom? Olhe também pelo seu interior, pelo seu caráter. O que fez Esther ser escolhida não foi só pela beleza, mas sim também, né? Pela sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Você, mulher, não precisa ser vulgar para ser atraída, para ser admirada, para ser desejada. Não precisa. E você, meu irmão, não fica procurando mulher vulgar para você, porque você pode casar, você pode casar com uma mulher que é vulgar e depois você não vai ter um lar bem próspero. E você vai querer endireitar as coisas, ela vai falar assim, você casou comigo porque você quis. Eu sou assim, você me conheceu assim, tá? Mas existe uma lição para o nosso caráter. Existe uma lição para o meu entendimento. Se você age assim, se você pensa assim, deixa que a luz da palavra de Deus entre na tua mente e te transforme. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Apesar de órfão, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito.
Irmãos, é o maior reconhecimento que uma pessoa tem. É ser respeitado e ser honrado. Então, mas eu quero dizer que a pessoa que você ajudou, ela tem que te exaltar, não é isso? Ser respeitado, né? Honrar a pessoa, olha, muito obrigado, se eu fosse você, eu não estaria aqui. Isso é louvável, isso vale mais que o ouro, vale mais que dinheiro. O dinheiro nenhum pode comprar isso, amém? Vamos continuar. Tudo bem. E no lar que somos, no lar que somos forjados para grandes desafios da vida. E é isso, meus irmãos, é no lar, é na casa, na família que somos forjados a viver o grande, né, desafios da vida. Conclusão. Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem a sua companheira fiel? Não tinha povo de Israel, né? Ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera. No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa parece, pois o Senhor olha para o coração. Oh, glória a Deus! Maravilha, o Senhor não vê como o homem vê, o Senhor olha pelo coração, tá bom? Então, meu irmão, assim como assim como Ruth e Esther foram mulheres que marcaram história, né? E outras mulheres, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Mulheres que têm um temor de Deus, que fez história, que não fosse ela, né? Como seria, o procedimento da reconstrução, do povo depois do dilúvio. Então a mulher de Noé foi uma mulher usada por Deus também, né? São mulheres que vivem no anonimato. Então, meus irmãos, Deus está, no reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é quanto a pessoa aparece, mas, né, o que o Senhor importa é que Ele olha para o nosso coração. Então Deus olha para o nosso coração. Se você quer ser notado pelo Senhor, meu irmão, seja sincero, seja sincera. Que possamos olhar pela Ruth e pela vida da filha de Esther. Mulheres de Deus que romperam os limites e foram bem abençoadas, bem-aventuradas no reino de Deus por onde passou. Amém? Fico com essa pré-aula. Em nome de Jesus, perdoe se alguma palavra que eu falei errado aqui, os irmãos me perdoem. Foi apenas um resumo, quase uma hora de vídeo. Eu creio que você vai tirar bom êxito sobre essa videoaula. Amém? Essa é a videoaula do nosso canal Atos 2, do terceiro trimestre, que tem um tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no nosso canal, é muito importante a sua inscrição. Deus te abençoe.